reconhecida como uma das principais fabricantes do segmento de papéis e chapas de papelão ondulado, a Paraibuna Embalagens atua há mais de 50 anos e se destaca pela produção de soluções em proteção, recicláveis e biodegradáveis. Fundada em Juiz de Fora, Minas Gerais, possui localização estratégica no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, o que facilita a distribuição de seus produtos, garantindo a pontualidade das entregas. Paraibuna Embalagens, garantir o futuro, reciclando o presente. Churrascaria Potência do Sul. Venha saborear as melhores carnes argentinas, uruguaias e brasileiras. Os mais nobres cortes selecionados e assados segundo a mais autêntica tradição gaúcha. Delicioso buffet de saladas, rodízio de comida japonesa e pratos quentes preparados com ingredientes fresquinhos. Salão climatizado, estacionamento exclusivo com manobrista, Wi-Fi, playground e excelente atendimento. Churrascaria Potência do Sul. Avenida Deusdete Salgado, 4060 Teixeiras, 3241-4800. Rádio Globo. Rádio Globo. A rádio que vibra com você. A partir de agora você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. 12:03 e 3 minutos, muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Globo. Debates na Globo entrando no ar nesta sexta-feira, 8 de novembro de 2019. Comigo, Elisa Ladeira, Leandro Carvalho na mesa de som da Rádio Globo e, é claro, com o jornalismo atuante de Alberto Beijani. Boa tarde, Beijani, tudo bem? Boa tarde, Elisa. Boa tarde, amigos da Globo. Que bom, né? Sexta-feira é o dia que a gente pede juízo para a garotada, né? Para essa rapaziada aí. Se divirtam. Mas contem até 10, se for preciso até 100, para não usar coisas indevidas, para não fazer aí artes, né, que possam trazer, além de um final de semana feliz, trazer um final de semana doloroso. Então, é um conselho para que você coloque seus pés no chão e seja maduro, mesmo tendo 16, 15, 17, 18 anos. Não importa a sua idade, o que importa é você saber o caminho correto. Aproveite com moderação. Aproveite com moderação. Falar em aproveite com moderação, nós estamos começando o debate com mais um assunto interessantíssimo hoje, né, que envolve a área médica, e ao 12:30 nós teremos a participação do deputado Domingos Sávio, sim, que irá falar sobre o resultado do Supremo Tribunal Federal de ontem, que acabou com a prisão segunda instância, pelo placar de 6-5, presidido pelo ministro Dias Toffoli. Então, será ao vivo essa entrevista, direto de Brasília. O deputado Domingos Sávio vai nos falar sobre esse assunto e as medidas que o Congresso já começa a pensar em fazer, dentre elas, criar a paralisação da prescrição a partir da confirmação da condenação na segunda instância. Tudo isso nós vamos discutir. E agradecer os nossos patrocinadores que hoje, gentilmente, está abrindo esse espaço para a presença do nosso querido homem da área medicina, que é abençoado por Deus, né? Porque Deus dá o dom a cada um, deu o dom a ele de cuidar da vida do ser humano, né? Então, cada um tem um dom que Deus vê que a pessoa pertence. E agradecer a Paraibuna de Papéis, que foi a primeira empresa a se instalar em Juiz de Fora em 1961, que já tinha e criou na época, em 1961, criou o departamento de reciclagem. Isso quer dizer que ela separa vidro é vidro, plástico é plástico e todo o material separado e reciclado. Parabéns à Paraibuna de Papéis. A Interconstrutora também, que é patrocinadora desse programa e nos orgulha que é de Juiz de Fora, foi eleita a 34ª empresa no Brasil da construção civil e primeira empresa no Brasil a usar a humanização para que você tenha facilidade de comprar o seu imóvel. Mas o que é isso? É você paga um aluguel de R$500, te dando um exemplo, e você vai comprar um apartamento financiado, que você tem uma renda familiar até 2 salários, que você vai pagar, botando igual, R$500. Como que você vai pagar o aluguel e a prestação se você tem renda familiar de 2 salários? O que a Inter fez? Ela só vai te cobrar o aluguel quando você estiver
mudado para aquele apartamento que ela está construindo. Ou seja, depois que você muda para aquilo que é seu, você deixou de pagar o aluguel, é que você vai começar a pagar o seu apartamento. Parabéns à Inter por essa atitude humanizadora. E a Churrascaria Potência do Sul, Sim. onde você chega lá, você pode escolher carne argentina, uruguaia, a nossa carne que é de primeira, que eles servem também. Você pode pegar comida japonesa, você pode comer um bacalhau, um peixe especial. Enfim, você tem tudo isso por um preço pequeno, que custa menos do que R$70. Imagina! E você ainda pode ligar para cá, para a gente sortear hoje ainda uma promoção onde você leva uma acompanhante, ou sua mãe, o seu pai, seu irmão, sua esposa, sua namorada, quem você quiser. Você vai levar um acompanhante e vai saborear esse churrasco gratuitamente. Churrascaria Potência do Sul é família e nós temos orgulho de tê-la junto com a Inter e a Paraibuna de Papéis como patrocinadores do debate da Globo. É isso aí, hoje tem sorteio de promoção. Com certeza, é só você passar o telefone para as pessoas começarem também o nosso Face, para as pessoas começarem a mandar para cá. Você que mandou sua mensagem, 998150791, nós vamos sortear hoje o rodízio para você, aí como diz Bejane, degustar as delícias da Potência do Sul. E olha só, participe com a gente nas nossas redes sociais, estamos ao vivo no nosso Facebook, é Rádio Globo Juiz de Fora. Também mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp, como eu disse, 998150791. Mande sua mensagem, interaja com a gente, não é isso mesmo, Bejane? Exatamente. Você quer ganhar, é claro que todo mundo quer, né? Até nós aqui, né? Já estamos com a boca cheia d'água, né? De falar em carne uruguaia, argentina, de falar comida japonesa, no bacalhau, nossa, que maravilha, né? Então ligue para cá que você vai ganhar isso de graça. Você vai levar um acompanhante, tá bom? É isso mesmo. E olha só, quero cumprimentar nosso convidado, o doutor Antônio Carlos Tonelli de Toledo, urologista. Nós vamos debater aí, como Bejane disse, até 12:30 sobre Novembro Azul e o cuidado com a saúde masculina. Boa tarde, doutor. Um prazer e bem-vindo à Rádio Globo. Boa tarde, eu agradeço o convite. Estou muito feliz por estar aqui na Rádio Globo Juiz de Fora, podendo falar sobre um tema tão importante quanto o Novembro Azul. Estamos nesse empenho todo para uma maior conscientização dos homens no nosso estado, no nosso país, sobre a importância de cuidarem da sua saúde e a diminuição do preconceito em visitar o urologista. Então, espero poder hoje ajudar alguns homens, esclarecer algumas dúvidas, se alguém tiver, e motivar ainda mais para que vocês procurem um médico e cuidem da sua saúde. Doutor, me diz uma coisa, o Novembro Azul, nós sabemos, é importante fazer esse exame. Agora, a pessoa fala, eu já fiz o exame de sangue, eu não preciso ter o exame de toque. É suficiente o exame de sangue ou o toque é fundamental? Acho essa uma excelente pergunta. Essa é uma dúvida recorrente no consultório, nas conversas, e é o seguinte, funciona dessa forma. As coisas são complementares. O PSA, que é o exame de sangue, ele é capaz de diagnosticar aproximadamente 70% a 75% dos casos de câncer de próstata. O exame digital retal, o famoso toque retal, isoladamente, 60% a 65% dos casos. Entretanto, se eu somar a sensibilidade do PSA com a sensibilidade do exame digital retal, eu consigo fazer o diagnóstico em mais de 90% dos pacientes. Então, só o exame de sangue é bom, mas não é o melhor. Sim. O melhor é fazer tanto o exame de sangue, assim como o toque retal. Eles se complementam e não se substituem. Quer dizer que só fazer o exame de sangue não é o ideal e só fazer também o exame retal também não é o ideal. Exatamente. E é bom porque quando o homem procura o urologista para fazer o exame digital retal, o toque retal, ele acaba sendo avaliado em outros quesitos. O urologista ele cuida da saúde masculina de uma forma global. Então nós vamos avaliar a história miccional, a história sexual desse paciente, disposição e outras alterações urológicas que são pesquisadas no consultório. Então fazer simplesmente um exame de sangue não é
de longe está de ser o mais completo. Nós temos que examinar o paciente, não só o resultado laboratorial. Não é só a próstata que o senhor vai falar para ele, tá legal. Ele pode ter outras complicações também com esses exames realizados, não? Com certeza. Então, nós temos que avaliar função testicular, a função miccional, avaliar o próprio rim, se existe alguma obstrução, cálculo, outros tipos de tumores. Nós não estamos só pesquisando ali o câncer de próstata, apesar de ser o mais frequente. A vida sexual dele, isso também inclui nesse exame? Claro. Ou não tem nada a ver? Um dos grandes fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata é uma vida não saudável, vamos dizer assim. Obesidade, uma alimentação inadequada, o tabagismo. E esses fatores de risco do câncer de próstata também têm uma influência direta na função sexual. Os homens que fumam muito, eles têm mais disfunção erétil do que os não tabagistas. Os homens muito obesos, eles têm mais disfunção erétil do que os homens magros. Então nós vamos estar avaliando esse paciente de uma forma global para tentar orientá-lo e eventualmente até com medicações para melhorar a forma de vida dele, não só em relação ao câncer de próstata, mas assim como globalmente, com a família, com a esposa, disposição para o trabalho e assim por diante. Sim, doutor, é muito importante também a gente focar nesse assunto que um homem morre a cada 38 minutos em consequência aí do câncer de próstata. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa focar nesse mês de novembro, no Novembro Azul, tanto quanto a gente foca no Outubro Rosa, tanto quanto as mulheres se empenham, né, para se cuidar. E por quê? Porque essa resistência que muitos homens apresentam durante uma consulta médica é um estigma do próprio gênero? Sim. Um dado estatístico, né? Se estivéssemos conversando aqui no ano de 2000, 1995, a neoplasia maligna que mais acometia os homens, tirando os tumores de pele e não melanoma, era o câncer de pulmão. E houveram várias campanhas contra o tabagismo e realmente o câncer de pulmão diminuiu sua incidência com o combate ao tabagismo. Diminuiu também o tabagismo. Com certeza, por causa das campanhas. E hoje o câncer de próstata é a neoplasia que mais acomete o sexo masculino, excetuando os tumores de pele e não melanoma. Como você disse, um homem morre a cada 38 minutos decorrente dessa doença. Imagina, é um número bastante alto, sim, maior do que guerra. 68 mil novos casos de câncer de próstata foram diagnosticados no Brasil em 2018. E esse ano estamos indo para um número semelhante. E esse diagnóstico, se for no início, ele tem uma cura fácil? Há necessidade de cirurgia ou não? As decisões elas são individualizadas, né? Existe o tratamento cirúrgico, existe o tratamento radioterápico e existe o tratamento através de bloqueio hormonal ou quimioterapia. Isso vai depender muito do estágio da doença e da individualidade de cada paciente. Então, mas sem sombra de dúvida, eu posso afirmar para todo mundo que está nos ouvindo que quando é feito o diagnóstico precoce, nós conseguimos oferecer para esse paciente um tratamento curativo. Daí a grande importância desse homem ter um acompanhamento rotineiro com o urologista. Perfeito. Meio-dia e 15 minutos. Chamar um intervalo rapidinho, Beijana. Vamos lá. Porque uma pergunta fica no ar que chegou aqui, tá? Diz o seguinte: em que caso o exame ultrassonografia é necessário na prevenção do câncer de próstata? O homem deve fazer anualmente como a mulher faz a mamografia? Só responda daqui a pouco. Daqui a pouco a resposta do doutor Antônio Carlos. Olha só, meio de 15 minutos. Daqui a pouco voltamos com mais debates na Globo. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Churrascaria Potência do Sul. Venha saborear as melhores carnes argentinas, uruguaias e brasileiras. Os mais nobres cortes selecionados e assados segundo a mais autêntica tradição gaúcha. Delicioso buffet de saladas, rodízio de comida japonesa e pratos quentes preparados com ingredientes fresquinhos. Salão climatizado, estacionamento exclusivo com manobrista, Wi-Fi, playground e excelente atendimento. Churrascaria Potência do Sul. Avenida Deusdete Salgado, 4060 Teixeira.
Brasileiras. 3241-4800. Com produção anual de mais de 75 mil toneladas de papéis de alta resistência, a Paraibuna fabrica diversos tipos como WTL, capa e miolo. A empresa possui ainda a certificação FSC, Forest Stewardship Council, atestando uma gestão que conserva os recursos naturais, proporciona condições justas de trabalho e estimula boas relações com a comunidade, além do ISO 9001. Paraibuna Embalagens, garantir o futuro, reciclando o presente. Do Bom, aqui você encontra tudo para a sua festa. A distribuidora mais completa da cidade. Frios, descartáveis, bebidas, balas, doces. Do Bom, o melhor preço. Copo long drink, 99 centavos. Biscoito recheado, 115 gramas, 89 centavos. Paçoca caixa com 100, 13,98. Do Bom, agora também no centro de Juiz de Fora. Avenida Getúlio Vargas, 650, em frente ao Mr. Shopping. Atenção, alunos da rede pública, estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental ou do 3º ano do ensino médio. Fiquem ligados! Chegou a hora de fazer a prova do SAEB. Sua participação é super importante. Só assim teremos informações para melhorar o ensino público em Minas Gerais. A prova será realizada até o dia 8 de novembro. Pergunte aos professores sobre a data da prova na sua escola. Apesar da grave crise financeira, cuidar da educação do Estado é prioridade. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. 12:18, estamos de volta com Debates na Globo, recebendo o doutor Antônio Carlos, ele que vai falar um pouquinho com a gente sobre o Novembro Azul e também a saúde masculina. Bejane deixou uma pergunta para o doutor Antônio Carlos. Repete a pergunta para a gente, Bejane. Resumindo, né, se o que a mulher faz, a mamografia todo ano, se o homem também deve fazer esse exame ligado à próstata. A pergunta é boa, muito boa pergunta em relação à ultrassonografia. A ultrassonografia de vias urinárias ou de abdômen total, ela vai servir para a gente fazer um rastreio de outras patologias. Especificamente para o câncer de próstata, o ultrassom ele será utilizado quando for indicado a biópsia prostática. E aí será realizado um ultrassom transretal associado à biópsia prostática. Doutor, deixa eu aproveitar e colocar as pessoas que estão participando aqui com a gente no nosso WhatsApp, também pelo Facebook, Rádio Globo Juiz de Fora, e no WhatsApp 998150791, bastante, né? Pessoas aqui mandando mensagem, o Ricardo R. Mota, parabéns, prevenção útil. A Letícia também, George Douro, boa tarde a todos ligados na Rádio Globo. Fernanda de Almeida Delgado também, Samuel Pereira. Tem uma galera aqui, chegou uma pergunta da Vera Lúcia de Castro Schmidt. Isso. Ela disse o seguinte, boa tarde amigos da Rádio Globo. Falou, doutor, quando o pai teve câncer de próstata, em que idade os filhos têm que começar a fazer os exames preventivos, pois me disseram que tem que ser mais cedo? Excelente pergunta, Vera. Obrigado pela pergunta. A Sociedade Brasileira de Urologia hoje tem uma preconização muito direta para isso. Se o homem tem um parente de primeiro grau com histórico de câncer de próstata, se ele é da raça negra, a raça negra ela tem um risco maior para doenças de próstata mais agressivas, né? Ou se ele já teve alguma alteração prostática no passado, esses exames de controle, de rastreio, eles devem ser iniciados aos 45 anos de idade. Se o paciente não tem histórico familiar, nem nenhuma outra alteração prostática, esses primeiros exames, o exame de toque com o PSA, serão realizados aos 50 anos de idade. Agora me diz uma coisa, doutor, o exame de toque, que muitos têm medo, né? Acha vergonhoso, acha que ele não pode fazer isso, que ele é homem. Ainda tem esse pensamento machista aí, que é completamente inadequado, a idade da pedra. O senhor sente isso, alguns que chegam no consultório, tentando conversar ao senhor para que não faça o toque, mas que adivinhe se ele tem ou não? Bom, ainda tem, felizmente está diminuindo. Nós fazemos aqui em Juiz de Fora, todo mês de novembro, já há alguns anos, as campanhas das unidades de atendimento primário, atendendo a população, e nós temos visto uma adesão muito maior desses homens da cidade ao toque retal e ao PSA. Felizmente,
Hoje se tornou muito mais uma brincadeira na fila, uma coisa descontraída, porque não é um exame extremamente doloroso. Não é um exame que vai alterar a sua opção sexual de forma alguma. Ninguém vai ser mais ou menos homem. Muito pelo contrário, eu considero que quem vai procurar o urologista para fazer o exame é muito mais homem, porque se cuida, é mais responsável, gosta da família, gosta da sua vida e quer ficar bem. Então, esses homens que nos procuram, eles têm sim uma hombridade muito maior do que aqueles que têm preconceito. Então, vamos acabar com essa ideia. Eu não tenho nenhum preconceito em falar que eu faço exame completo, né, PCA e também de toque, desde os 46 anos, porque dentro da área, quando eu fui deputado, a Assembleia Legislativa de Minas, ela exige todos os exames, todos os anos de todos os deputados, de todos os funcionários da Assembleia. São mais de 3 mil funcionários, e que fazem todos os exames que são necessários para ter uma saúde saudável. Não tenha preconceito, Benjamin. Tenha orgulho de falar que você faz isso. As empresas Sim, não saúde, poderiam né? também fazer isso, exigir do funcionário o cartão dos exames que ele realmente tem que ser feito? Acho isso muito válido. Não seria uma prevenção de uma doença mais grave? Com certeza, acho isso muito válido. Se for factível por parte dos empresários, eu creio que isso é um cuidado, uma demonstração de humanização e de carinho com seus funcionários, sem dúvida alguma. Que isso acaba trazendo esses pacientes mais ao médico. E como toda doença, diagnóstico precoce, tratamento é mais fácil, não tem jeito. Doutor, nós falamos aqui a pergunta da Vera também. Eu acho que é legal também a gente linkar isso, né? Porque o senhor vai saber falar melhor que a gente, é claro, mas a recomendação é que se faça a investigação com um diagnóstico, né? Sempre que o homem apresentar alguns sintomas, né, que podem ser relacionados com câncer de próstata. Eu queria saber do senhor passar para a gente, as pessoas também que estão vendo a gente pelo Facebook, quais seriam esses sintomas? Então, esse é o grande problema. Nas fases iniciais, não existem sintomas. O paciente não tem alteração para urinar, não tem alteração da função sexual, não tem nenhum tipo de sangramento. Daí a importância desse rastreio e do diagnóstico precoce, porque ele só vai apresentar sintomas do câncer de próstata em fases mais avançadas. A alteração prostática benigna, o crescimento benigno da próstata, ele gera muito mais sintomas do que a neoplasia. Então, eu só vou conseguir identificar se esse paciente tem ou não uma neoplasia, se ele realmente procurar atendimento médico. O cidadão, quando ele está avançado, no caso, tem que fazer a cirurgia, muitas vezes tem que retirar a próstata, né? Sim. Ele perde a sua atuação sexual? Bom, excelente pergunta sobre os efeitos colaterais da cirurgia. Se você está nos ouvindo, né? E outros que estão nos vendo aí pelo Facebook, preste atenção. Se você é novinho aí, está com seus 30 e poucos anos, começa a prestar atenção nessas coisas. A cirurgia, ela tem uma taxa de disfunção erétil de mais ou menos 30% nos pacientes pós-operatórios e uma taxa de incontinência urinária de mais ou menos 20% nesses pacientes que foram submetidos à cirurgia. Mas e aí? Existem tratamentos para isso também. Existem as próteses, medicações, injeções, os esfíncteres artificiais. Eu acho que não operar com esse medo não se justifica, uma vez que a cirurgia ela é curativa. E se não operar, isso leva a óbito? Eu falo que, até falo para algumas pessoas que convivem comigo, alunos da Faculdade de Medicina e alguns pacientes. Você ver um paciente com câncer de próstata em estágio avançado, depois que você vê isso, acaba todo o seu preconceito para fazer um toque retal. Tem uma pergunta aqui, é só o homem que tem a doença de próstata? Sim. Claro, né? Sim. A mulher não tem a próstata. A próstata é uma glândula localizada abaixo da bexiga e ela tem a função reprodutora. Para isso que ela serve. Ela concentra os espermatozoides que são produzidos no testículo, ele junta com o líquido seminal que é produzido numa vesícula atrás da próstata e eles ficam armazenados ali até a hora da ejaculação. Ela é presente só no sexo masculino e ela tem um caráter de reprodução. Chegou uma pergunta aqui também, doutor, do João Guilherme, aqui do bairro Teixeiras. Ele quer saber aqui qual que seria a campanha, né, para uma prevenção eficiente, no caso específico da saúde masculina, né, que seria esse desafio que os médicos têm, que todo mundo tem, de conscientizar os homens em relação a essa questão. Qual seria a melhor campanha, né, do governo, e, enfim?
Sim, eu acho que motivar os homens, porque a gente tem isso muito focado no mês de novembro, entretanto, se nós conseguíssemos transpor esse mês de novembro para todos os meses do ano, nós conseguiríamos fazer o PSA e o toque retal para todos. Eu acho que uma boa dica que eu até uso para alguns pacientes do consultório, aproveite o mês do seu aniversário. Para você que tem uma história familiar em mais de 45 anos, ou para você que tem mais de 50, lembre-se, todo mês do meu aniversário eu vou me cuidar. Naquele mês eu faço aniversário em agosto, então no mês de agosto bacana. Eu vou fazer o meu exame de sangue, eu vou no meu urologista, eu vou no meu cardiologista, é o meu mês. Então, se a gente lançar uma campanha nesse sentido, eu creio que a gente consegue diluir essa população não só para o mês de novembro e atender todo mundo de uma forma bastante eficaz. É bem divulgado essa situação, por exemplo, mês azul que nós estamos. Isso é bem divulgado ou falta ainda aquela responsabilidade que o mês azul tem que ser todo mês? Por enquanto está muito focado em novembro. Se não me engano, o Novembro Azul, né, ele pegou o link no Outubro Rosa. Sim. Inicialmente surgiu o Outubro Rosa e logo veio o Novembro Azul. Se não me engano, 9 ou 10 anos que existe essa campanha. Está melhorando a divulgação, mas sempre há espaço para mais divulgação, né? Eu acho que o rádio é fantástico porque atinge muita gente, né, de lugares mais longínquos que às vezes não tem tanto acesso às outras mídias, mas é claro, tem que divulgar nas unidades de atendimento primário, nas escolas. Isso que eu ia perguntar, na área educacional não se fala quase isso. Por quê? Porque o aluno, né, os filhos e as esposas e os sobrinhos é que vão levar esses homens aos postos de saúde. Então nós não temos que focar só nos homens. A gente tem que focar em toda a família, porque essa família vai trazer esses pacientes até o posto. Agora, e a pessoa que é pobre, não tem plano de saúde, ela consegue fazer isso? O PSA ele é coberto pelo Sistema Único de Saúde, então ele consegue fazer esse exame de sangue pelo Sistema Único de Saúde. O toque retal, existem urologistas no SUS, em toda a cidade também, ele consegue agendar uma consulta e consegue sim, sem dúvida alguma. Que bacana, olha só, muito importante, né, Bejane, falar sobre isso. 12h28, muito obrigado por sua interação aqui também com a gente. Uma pedida a ele, se você permite. Sim. Que ele continue conosco aqui, porque as perguntas que chegarem, nós vamos ter os 5 minutos finais para repassar para ele, se o senhor puder continuar conosco. Um grande prazer. Após a entrevista com o deputado, que vai ser ao vivo, para falar sobre o Supremo Tribunal Federal, da prisão em segunda instância, né, que caiu, e vamos falar com ele também sobre o assunto do presidente Lula, que o advogado Lula entrou agora com um HC pedindo a liberdade imediata do presidente, porque ele foi preso em segunda instância. Claro, estarei aqui. Ok? É isso aí, 12h29. Nós vamos dar uma pausa, né, no debate da Globo. Nós vamos conversar então com o deputado e daqui a pouco a gente volta trazendo muita informação para você que está ligado na programação da Rádio Globo. Rádio Globo. Rádio Globo. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Rádio Globo. Reconhecida como uma das principais fabricantes do segmento de papéis e chapas de papelão ondulado, a Paraibuna Embalagens gera mais de 3.000 empregos, diretos e indiretos, e investe no desenvolvimento das pessoas, com foco nas competências de seus negócios e na promoção do bem-estar e da segurança. Trabalhar na Paraibuna Embalagens é fazer parte de um time de excelência, ousado em todas as suas atitudes e relações, que tem como missão garantir o futuro, reciclando o presente. O serviço público de Minas Gerais nunca mais será o mesmo. Com Minas Atende, tudo ficou mais fácil e rápido. Fazer boletins de ocorrência, consultar a situação de veículos ou a disponibilidade de medicamentos, agendar doação de sangue, emissão de carteira de identidade e solicitar segunda via de CNH, ou até registrar buracos nas estradas estaduais. Acesse mg.gov.br ou baixe o aplicativo MG App. Minas Atende, o serviço público mais perto de você.
Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Churrascaria Potência do Sul. Venha saborear as melhores carnes argentinas, uruguaias e brasileiras. Os mais nobres cortes selecionados e assados segundo a mais autêntica tradição gaúcha. Delicioso buffet de saladas, rodízio de comida japonesa e pratos quentes preparados com ingredientes fresquinhos. Salão climatizado, estacionamento exclusivo com manobrista, Wi-Fi, playground e excelente atendimento. Churrascaria Potência do Sul. Avenida Deusdete Salgado, 4060 Teixeiras. 3241-4800. Agora é assim. Com o Bahamas Card, além de pagar as suas compras no Bahamas, você também poderá usar o seu cartão nos postos de gasolina, no shopping, na farmácia, no seu restaurante favorito, na hora que precisar. É aceito em mais de 95% dos estabelecimentos que trabalham com cartão de crédito. Não perca tempo. Faça logo o seu. Bahamas Card, onde você estiver. SOS Serviço Médico Auxiliar. Aluguel e venda de camas hospitalares, muletas, bengalas, suporte de soro, cadeiras de rodas, oxigênio medicinal, bicicleta ergométrica, tiponhas, colar cervical, ambulância para viagem e muito mais. Guarde nossos telefones 3215-1090 e 3241-1090. SOS Serviço Médico Auxiliar, agora com aluguel e venda. Avenida 7 de Setembro 670. Telefones 3215-1090 e 3241-1090. Churrascaria Potência do Sul. Venha saborear as melhores carnes argentinas, uruguaias e brasileiras. Os mais nobres cortes selecionados e assados segundo a mais autêntica tradição gaúcha. Delicioso buffet de saladas, rodízio de comida japonesa e pratos quentes preparados com ingredientes fresquinhos. Salão climatizado, estacionamento exclusivo com manobrista, Wi-Fi, playground e excelente atendimento. Churrascaria Potência do Sul. Avenida Deusdete Salgado, 4060 Teixeiras. 3241-4800. Para Paraibuna Embalagens, sustentabilidade possui um profundo significado na história e na vida da empresa. É o princípio maior da gestão dos negócios e um compromisso de longo prazo com acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e comunidades em que atuamos. Todos os meses, mais de 7 mil toneladas de apara são recicladas, preservando 150 mil árvores e gerando oportunidades de reinserção social e profissional, desde o catador de papel até o transportador. Paraibuna Embalagens, garantir o futuro, reciclando o presente. Drogaria Silva apresenta Ômega 3. Prevenir é ainda melhor que remediar. O ômega 3 é um importante aliado da saúde. Em forma de cápsulas, ele auxilia na prevenção de diversas doenças, como as cardiovasculares, reumáticas, de pele e também a obesidade e diabetes. Além disso, contribui para a sua disposição e memória. Aproveite os benefícios do ômega 3. Visite a Drogaria Silva, Getúlio Vargas 597 e Oscar Vidal 157. Meio-dia e 34 minutos, estamos de volta aqui na programação da Rádio Globo. Boa tarde, Bejane. Boa tarde para o nosso querido, e deputado federal Domingos Sávio. Deputado, bom dia. Olha, boa tarde para o senhor também, né? Boa tarde, grande amigo Bejane. Um prazer falar novamente com você. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, pelas ondas da Rádio Globo. Uma alegria estar falando com você. Eu que tenho boas lembranças da boa convivência com o querido e super respeitado deputado Bejane, bons tempos que convivemos na Assembleia Legislativa, e é um prazer falar com você hoje cumprindo a missão na Câmara Federal. Muito obrigado, deputado. Eu fico feliz porque, na verdade, eu aprendi muitas coisas, tanto é que o senhor hoje chegou a deputado federal, pertence a uma ala bem superior lá na Câmara dos Deputados, e o senhor hoje vem trazer esclarecimento para nós. Só tem conosco aqui no debate da Globo a presença da nossa Elisa, que é jornalista e também apresentadora do debate na Globo, e tem o doutor Antônio Carlos, que estava falando conosco aqui a respeito da urologia, do mês que nós estamos vivendo, o mês de novembro, é o mês azul, né, doutor? Né, deputado? Sem dúvida, é importantíssimo que tenhamos consciência da prevenção. O mês azul é a oportunidade, estamos alertando aí a todos para a prevenção
contra o câncer. Um abraço aí à doutora Elisa, um abraço ao doutor Antônio Carlos. Um abraço. Obrigado. Mas, Bejane, primeiro, generosidade sua, não estou em nenhum patamar acima. Na verdade é que a vida pública é uma missão para todos nós, né? E a gente chega a um ponto em que a gente fica, eu diria assim, comprometido de tal maneira que é difícil tomar outro rumo. Você optou por outras atividades, mas você, a gente sabe muito bem, é um líder nato e poderia perfeitamente estar também desempenhando essas funções em Brasília. Eu estou à disposição de vocês. A gente vive um momento bastante difícil ainda no nosso país. Estamos saindo, né, de um processo de recessão. A nossa economia começa a funcionar melhor. Eu procuro sempre também ter um olhar positivo, otimista. A gente não pode ficar só apostando que vai dar errado. A gente tem que apostar, torcer e trabalhar para dar certo. Mas do ponto de vista político, a gente ainda vive um momento muito complicado, né, com muitos extremismos, com polarizações que às vezes não contribuem para que a gente supere mais rapidamente esses problemas. E talvez a experiência que eu vim adquirindo desde o período de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, possa nos ajudar um pouco lá em Brasília a tentar construir um pouco mais de entendimento, que aliás é algo próprio da boa política mineira, né? A gente sempre tem uma boa tradição de sermos aqueles que buscam construir a convergência, o entendimento. E os tempos atuais, mais do que nunca, precisam disso, porque eu percebo com clareza as redes sociais efervescentes como estão, elas estão sempre julgando as pessoas para posturas muito radicais, ou de extrema esquerda, ou de extrema direita, e você me conhece bem, Bejane, eu não navego por essas águas. É verdade, é verdade. Eu procuro um caminho mais da moderação, do entendimento, do buscar soluções, né? E nós estamos precisando disso. O senhor foi um também dos defensores do rádio, né? Nós até acompanhamos aqui na semana passada e queremos lhe dar os parabéns, porque nós sabemos que o rádio é o companheiro, né? Você está dirigindo, você está ouvindo o rádio, você está pescando, está ouvindo o rádio, a sua esposa está fazendo o almoço, está ouvindo o rádio. Eu disse uma frase, boa tarde, deputado, sabe? Eu disse uma frase ontem aqui, ontem foi dia do radialista, e... parabéns. Obrigada. Tem tempo. Sim, obrigada. Eu disse ontem uma frase, Bejane, na hora que eu abri o Redação Globo à tarde, que é o seguinte: aonde tem um rádio não existe solidão. É verdade. Não é isso mesmo? É dessa maneira, né, deputado? E todos nós precisamos da companhia, e o rádio, ele além do entretenimento, além de ser uma companhia, ele é o maior instrumento de democratização, porque não há democracia sem informação, sem as pessoas estarem informadas e sem elas terem canais de participação. Então eu, de fato, Bejane, eu não tenho dúvidas contra isso. Eu abro o peito para defender o rádio, que para mim é o instrumento mais democrático, é aquele que entra na casa do pobre, do rico, não tem distinção de religião, de cor, de credo, é o instrumento de comunicação que eu não tenho dúvida. Virão sempre inovações, hoje estamos aí na era digital, né? Temos outros mecanismos de comunicação que também têm uma eficácia e um alcance muito grande, mas eu acho que nada substituirá o rádio. A televisão, por exemplo, tem um alcance enorme, as pessoas, algumas ficam até viciadas, mas a televisão tem os seus horários, seus temas. O rádio, ele alcança 24 horas o Brasil inteiro, em todas as cidades, em todas as regiões, e ele trata de assuntos locais, ele trata de assunto nacional, como nós poderemos falar agora, até porque a Rádio Globo tem um alcance nacional, né, e o rádio também hoje tem esse avanço tecnológico. Ele, além das ondas do rádio, ele usa as ondas da internet também, né? Então, com frequência, você encontra alguém ligado no rádio via internet. Bom, então o senhor está sendo ouvido pelo Renê, que está lá em Paris, está mandando um abraço para todos aqui e para o senhor também, pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo na Câmara Federal. E eu aproveito para perguntar ao senhor a respeito, já que o nosso comando geral, que é a Rede Globo, que nós somos filiados dela, nos cobra sobre o resultado de ontem
do Supremo Tribunal Federal a respeito do término da prisão em segunda instância. E qual foi o pensamento, qual foi a conversa que existiu ontem nos bastidores do Congresso Nacional? Bejane, primeiro, eu queria ter a franqueza, né, de dizer, porque é um pouco também do meu estilo, de dizer como eu aguardei, como eu esperei o resultado do Supremo e como eu me posiciono com relação a isso, porque eu também comungo com esse sentimento que a gente percebe claramente nas ruas, percebe nas redes sociais, de indignação com a impunidade. Nós não queremos que a impunidade prevaleça, que a impunidade vença. Nós precisamos de investir no fortalecimento da justiça e de que ela possa, de fato, alcançar a todos e que ela não se transforme num instrumento que o pobre paga pelos erros e o rico, como tem dinheiro para ir postergando, para ir adiando, para ir entrando com recurso, ele fica eternamente e acaba havendo impunidade. Então eu comungo com esse sentimento. Porém, eu te digo que não é porque essa coisa de proclamar resultado, dizer que já sabia depois que ocorreu, fica meio esquisito. Mas eu coloquei na minha rede social, antes da proclamação, não só nas vésperas, que todo mundo, de certa forma, já tinha percebido pelos depoimentos dos ministros, mas quando esse assunto começou a ser discutido, eu fui claro, eu sou médico veterinário, mas eu estudei Direito e me pós-graduei em Direito Público. E é óbvio que eu estudei Direito Constitucional. Olha, o Supremo, na verdade, ele quando autorizou e deu o entendimento constitucional de que podia prender em segunda instância, ele fez o que vem fazendo com frequência o judiciário, que foi tentar legislar. Ele não interpretou a Constituição naquele momento. Ele quis foi legislar. Ele viu o clamor das ruas e quis legislar. Quem tem que escutar o clamor das ruas é o Congresso. O Congresso tem que escutar e o Congresso anda meio surdo. Nós estamos precisando de estar mais conectados com as ruas e ouvir o clamor das ruas. Deputado, agora, ele fez o que tinha que fazer, ele interpretou a Constituição. Me diz uma coisa, o Judiciário ele não legisla, né? Ele tem que cumprir a Constituição Federal, que é a Carta Maior, principalmente o Supremo. O Supremo é um fiscalizador da Carta Maior do país, não é isso? Exatamente. Existe algum movimento no Congresso, através da Câmara dos Deputados, junto com o Senado, de tentar mudar alguma coisa para que a população ela tenha a certeza de que aqueles perigosos não vão trazer mais prejuízo à sociedade? Ou o Congresso vai ficar de braços cruzados depois dessa decisão? Olha, Bejane, nós não temos o direito de ficar de braços cruzados. Nós temos que reagir e, como eu ia dizendo, nós temos que acabar com essa surdez do Congresso. O Congresso tem que se conectar com as ruas, tem que se conectar com a realidade. O Supremo, não adianta nós ficarmos xingando o Supremo. Eu tenho visto muitas das vezes as pessoas até na rede social xingando o ministro A, B ou C, porque ele entendeu que não pode se prender antes de terminar o processo, antes de estar transitado e julgado. Exceto, é claro, a prisão em flagrante, a prisão preventiva. E isso continua valendo. Claro. Não vamos nos iludir de achar que vai sair por aí soltando todo mundo. Não é nada disso, né? Mesmo esses que estarão sendo beneficiados agora, cujos processos não foram concluídos, se o juiz entender que deve mantê-lo preso preventivamente, obviamente o juiz sendo provocado pelo Ministério Público, ele poderá mantê-lo preso preventivamente. Mas voltando aí a desde que ele esteja baseado em alguma coisa concreta, não? Claro. Por isso que eu disse. Não é o juiz da cabeça dele falar, não, eu vou mantê-lo preso preventivamente. Não, a prisão preventiva, ela existe para resguardar a sociedade da convivência com criminosos perigosos e também para proteger o processo legal
que não pode ter a intervenção do réu. E eu diria, por exemplo, o Eduardo Cunha. Vamos dar um exemplo aí que o Brasil inteiro conhece. Sim. Eduardo Cunha está preso e o Eduardo Cunha, ex-deputado, ex-presidente da Câmara Federal, que eu também votei pela cassação dele lá na Câmara Federal, ele está preso e ele ainda não está condenado nem em segunda instância. Ele está preso preventivamente. E não será beneficiado com essa atitude de ontem do Congresso do Supremo. Não será beneficiado. E pode ter muitos presos que estejam presos já condenados em segunda instância, que em tese poderiam sair, mas se eles, quando receberam a sentença de segunda instância, se eles eram indivíduos que estavam presos preventivamente, porque havia suspeição ou acusação de que eles poderiam interferir na justiça, ou de que eles representam riscos à sociedade, por exemplo, um traficante contumaz, um assassino, né, um latrocida, né, e que represente risco para a sociedade, ele fatalmente estará recebendo aí uma decisão judicial de prisão preventiva. Basta o Ministério Público indicar as razões pelas quais ele está pedindo ao juiz para mantê-lo preso, e o juiz terá meios legais de mantê-lo preso. Mas vamos voltar à questão que o Supremo decidiu. O Supremo interpretou a Constituição, e lá na Constituição está muito claro um artigo que diz que ninguém poderá ser preso antes que o processo tenha transitado em julgado, ou seja, tenha sido concluído até o último recurso possível. Como eu já disse, excetuando a preventiva e o flagrante. O que o Supremo fez foi simplesmente dizer: vamos respeitar a Constituição. Mas ontem houve uma coisa muito importante no julgamento que eu queria destacar. Vamos lá. O ministro Dias Toffoli, que é o presidente, ele, ao dar o voto dele, e depois ele reiterou isso na entrevista à Rede Globo de televisão, ele, ao dar o voto, ele disse que o Supremo estava ali naquele momento revendo a sua decisão e dizendo que não pode prender em segunda instância, tem que esperar o transitado em julgado, mas que o Supremo estava tomando aquela decisão baseado na Constituição. E disse mais: quem escreve a Constituição são os deputados. Nós estamos decidindo baseado na lei. A lei está dizendo isso. Mas pode perguntar. O que decaiu a ligação, nós vamos refazê-la para terminar, evidentemente, essa entrevista. Ele está falando sobre o artigo 5º, inciso 57, que diz com todas as letras que o cidadão tem direito de recursos até a última instância. Reclamam-se de recursos, mas eles existem. Os recursos existem, os advogados usam esses recursos porque é o trabalho deles. Eles vão usar tudo que a lei lhe permite até esgotar o prazo ou esgotar as suas atitudes para defender o seu cidadão. Não é isso? Sim. Eu estava imaginando, ontem eu acompanhei de perto essa votação do Supremo, e a base ali era a Rosa Weber. Quando ela deu o voto dela a favor de não prender em segunda instância, ali automaticamente nós já sabíamos que seria 6-5, porque ela fez o diferencial quando não era para julgar o mérito. Ok, deputado? Caiu a ligação, estamos em retorno. Ok. Só pode completar o raciocínio. Pois é, eu vou até ser mais breve. Veja bem, como o ministro Dias Toffoli disse que eles julgaram procedente o recurso, de que realmente não pode prender antes que termine o processo, mas ele deixou claro que isso, no entendimento dele, pode ser mudado pela Câmara. Por que eu estou frisando isso? Porque havia sempre aqueles que diziam: olha, o Supremo vai proibir a prisão na segunda instância, vai dizer que tem que ser transitado e julgado, e também o Supremo vai entender que isso é cláusula pétrea. Isso, e não é cláusula pétrea? Pelo Congresso, só se houvesse uma nova constituinte, deputados eleitos para mudar a Constituição, o que é raríssimo no país, só em situações extremas que se faz. Mas o ministro Dias Toffoli já antecipou o voto dele. Ora,
se ele entende que nós podemos mudar na Constituição, e nós já temos uma PEC, Bejane, protocolada, eu sou um dos autores dessa PEC, da proposta de emenda à Constituição, onde nós estamos colocando na Constituição que aquele condenado em segunda instância por crimes, condenado à pena de prisão, ele possa começar a cumprir a pena imediatamente após a condenação em segunda instância. Então agora nós vamos fazer um esforço grande. Eu ontem à noite mesmo já contactei com a minha bancada do PSDB e já tenho a manifestação praticamente unânime, inclusive a manifestação do líder Carlos Sampaio, eu sou vice-líder do PSDB na Câmara Federal, de que nós vamos abraçar essa causa, já estamos conversando com outros partidos e espero que a gente possa votar ainda este ano uma emenda constitucional estabelecendo a prisão em segunda instância. Agora, me diz uma coisa, deputado, essa prisão em segunda instância não traria um número maior de presos para as penitenciárias que estão hiperlotadas? Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, nós temos a penitenciária que está com quase o triplo da sua capacidade, os presos amontoados, jogados como lixo, essa é a grande verdade. Tem lugar que não tem nem entrada de ar para pessoas até idosas que estão presas. Isso não traria também uma preocupação do Congresso para tentar aliviar esse sofrimento de quem está preso? Quem está preso é para pagar alguma coisa. O direito dele é restrito de ir e vir, e não de ter que ficar num lugar abafado, ser obrigado na friagem a tomar o banho frio, que pode prejudicar mais ainda a sua saúde. Ou seja, tornar o cidadão mais revoltado no lugar que cabe 5 tem 50. O Congresso está pensando nisso também? Olha, eu pessoalmente estou lutando por isso já há algum tempo. De fato, Bejane, é uma vergonha nacional o sistema prisional brasileiro. Não é só em Juiz de Fora. Eu estou falando com vocês agora aqui de Divinópolis. Aqui, quando eu era prefeito, é que foi construído um estabelecimento penal, inicialmente para 120, depois dobrou para 240, que é a capacidade dele hoje. Sabe quantas pessoas estão presas aqui na Floramar, aqui em Divinópolis? Quase mil. 880. É um negócio desumano, absurdo. Isso não recupera ninguém. Ali vira uma escola quase que de monstros, né? As pessoas ficam revoltadas, elas acabam perdendo qualquer senso de autoestima, e isso é ruim para todos. Agora, por outro lado, nós não podemos deixar de pôr o bandido para pagar a sua pena porque falta cadeia. O que nós temos que fazer é investir mais em segurança pública. É claro que no longo prazo é investir mais em educação permanentemente, melhorar o padrão de vida dos brasileiros, melhorar a oferta de emprego, mas não dá para fazer isso com a bandidagem aí tomando conta. Então, eu defendo uma emenda constitucional de minha iniciativa que estabeleça um Programa Nacional de Segurança Pública com um aumento progressivo dos investimentos em segurança. Eu vou dar uma notícia triste aqui, mas é preciso dar essas informações para a gente se unir numa luta em favor da segurança pública. Perfeito. O governo federal aplica por ano menos de 1% em segurança pública. O governo federal aplica 0,8% do orçamento em segurança pública, das receitas do governo federal em segurança pública. Isso é uma vergonha. Alguém pode achar, não, o Exército, Marinha, não. Isso não é segurança pública. Segurança pública é a Polícia Federal, é a Polícia Rodoviária Federal, é o sistema prisional, e o governo federal se omite com relação à segurança pública e deixa nas costas dos estados, que cuida da Polícia Militar, da Civil, do Bombeiro e do sistema que também os estados estão estão falidos. E os estados estão falidos. Colocar mais dinheiro na segurança pública. Não é deixar bandido solto. Lugar de bandido é na cadeia, nós temos que endurecer. Agora, temos que, de fato, tratar com humanidade para recuperar, né? Criarmos mais estabelecimentos de recuperação, né? E isso é um desafio que temos. Agora, não vamos deixar de votar a emenda constitucional de prisão em segunda instância com o pretexto de que as cadeias vão ficar cheias. Aliás, Bejane, sabe o que ocorre? Vamos lá. O pobre, o bandido
comum aí, que é a grande maioria, eles muitas das vezes são presos após o julgamento de primeira instância. Às vezes não tem estrutura nem para recorrer direito. Não, tem mais de 300. Se prender em segunda instância no Brasil e não deixar indefinidamente, é mais para nós não continuarmos sendo humilhados com os crimes de corrupção, né, com os grandes mega traficantes, que essas figuras são muito poderosas, né, e eles têm dinheiro para ficar empurrando o processo com a barriga indefinidamente. Por isso, a prisão em segunda instância, eu acho que ela é fundamental para operações como a Operação Lava Jato e outras darem resultado e a gente não passar a viver a impunidade como regra. Tá bom. Deputado, eu agradeço o senhor muitíssimo. É um prazer muito grande, a Rede Globo, que nós pertencemos ao sistema, receber o senhor e com essas explicações frescas, né? Muito bem detalhadas do que aconteceu ontem à noite e que está repercutindo hoje, inclusive com a defesa do presidente Lula, do ex-presidente, já entrando pedindo a liberação dele imediata lá em Curitiba. Mas fique numa outra oportunidade, nós teremos aí o prazer de pelo menos uma vez por mês conversar com o senhor para saber das novidades a favor do nosso Brasil. Obrigado, deputado Sávio, por essa grandeza de nos dar essa entrevista. Eu que agradeço, Bejane, agradeço a todos vocês, Elisa, enfim, a todos aí da Rede Globo. Vamos estar, Rede Globo de Rádio, e vamos estar à disposição lá em Brasília para que a gente aprove logo a emenda constitucional e não só o Lula continue na cadeia ou volte rápido para cumprir a pena, para pagar pelos crimes, mas também outros, indiferente de partido. A lei tem que ser cumprida para todos. Tá bom, deputado. Eu agradeço, Obrigada, senhor, deputado, pela participação. Bom, chegando algumas perguntas ainda aqui, são rápidas, nós temos aí menos de 3 minutos. Isso aí, meio-dia, 58 minutos. Voltamos então para o nosso debate na Globo com o doutor Antônio Carlos. A pergunta aqui é se todos são orientados, nós já falamos sobre isso, e que poucas pessoas falam a respeito desses exames que são necessários e qual que é a idade ideal para começar a fazer. O senhor já falou também, mas é bom repetir, porque alguns estão perguntando aqui. Então, a idade ideal para se começar os exames é a partir dos 50 anos, se não houver histórico familiar, ou a partir dos 45 anos, se houver histórico familiar de câncer de próstata ou algum outro fator de risco para o câncer de próstata. Doutor, além, para a gente encerrar aqui, meio-dia 59, além dos conhecidos exames, como o senhor disse, o PSA de sangue e o toque retal, quais seriam, então, essas maneiras de prevenir o câncer de próstata para a gente poder encerrar? Então, meus amigos, tem a mensagem que quero deixar para vocês. Procurar o urologista não é vergonha, não vai alterar a masculinidade de ninguém. Muito pelo contrário, isso só vai enaltecer o cuidado que vocês têm, isso só vai mostrar o carinho que vocês têm com a família de vocês, esposa, filhos, amigos e outros. Então, esse buscar, nessa consulta vai ser realizado o toque, o PSA, vai ser feita uma avaliação hormonal, a mulher se cuida muito desde a menopausa, e o homem mais idoso. Quanto se fala de andropausa entre os homens? A gente nem sabe o que é isso. Quantas vezes foi dosada a testosterona desses homens? Provavelmente nunca, na maioria dessas pessoas. Então, procurar o médico vai ser muito mais do que uma simples prevenção, vai ser um cuidado com a saúde de vocês. É preciso tocar nesse assunto sem preconceito. Maravilha, né? Agradecemos aí os patrocinadores, né? Paraibuna de Papéis, que nos cedeu com a simpatia, a graça que sempre tem a eles, né? De nos deixar aí mais espaço para conversarmos não só com o doutor que aqui está, o doutor Antônio Carlos, como também com o deputado que falou sobre o que aconteceu ontem no Supremo. Eu, particularmente, já que sou um jornalista opinativo, acho muito difícil mudar o que foi feito no Supremo ontem, porque, na minha opinião, pelos estudos, é causa pétrea. Não se pode mexer naquilo que é benefício do cidadão, na Constituição Federal. É a mesma coisa de querer mudar o nome do Brasil sem que tenha um estudo e a mudança geral na Constituição Federal. Fica aí o meu posicionamento. Tem um sorteio, né? Já tem um nome aí ou não? Tem. A nossa
querida Thaís Frizeiro. Ei, separou o nome de todo mundo que tô com a participou boca pelo cheia nosso d'água, viu? WhatsApp. E olha só, muito obrigado pela participação, Bejane. Bastante pessoas aí participando com a gente. Nós vamos lá então ver quem que foi a sortudo ou a sortuda que vai levar aí o rodízio no mole. Bejane vai falando aí, né, Bejane? E é a carne uruguaia, é a carne argentina, é a comida japonesa. É o bacalhau, é aquele peixe, como é que chama aquele peixe rosado? Salmão. Ei, beleza. E o horário de almoço, né? Olha só. Aleluia. Então quem vai faturar no mole aí vai levar, vai poder levar um acompanhante. Quem sabe não chama alguém aqui da Rádio Globo. Pois é, né? Pois é. Fazer companhia, né? Pois é. Maria Margarida da Silva. Maria Margarida da Silva, final do telefone 6619. Olha só que beleza, hein? Que sorte, hein? Maria Margarida da Silva. Margarida da Silva. Parabéns. Participou com a gente pelo nosso WhatsApp 998150791. Se for casada, leva o esposo. Se não for, leva a mamãe, leva o papai, ou leva o namorado, né? Você tem direito a... Passa aqui na Rádio Globo, hoje até às 18 horas, se você quiser. Procure aqui a Thaís, né? Que é a nossa assessora de imprensa, assessora de comunicação e dos grandes sorteios que a rádio faz. E pegue o seu vale aí, vale transporte, quem sou eu? O seu vale alimentação, com direito a 2 churrascos maravilhosos na Potência do Sul. É isso aí, pode convidar a gente também aqui da Rádio Globo. Olha só, 1h02. Muito obrigada, doutor Antônio Carlos Tonelli de Toledo, urologista aqui com a gente, passando muita informação nesse mês que é tão importante, falando Novembro Azul e também da saúde masculina. Muito obrigada e agradecer também a interação que nós tivemos, né, com os nossos ouvintes, que foi muito bacana. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Isso aí. Roberto Bejane, bom fim de semana, viu? Para você também, isso eu tenho, meu filho. Você não tenha dúvida, né? Aos jovens que a gente alerta para juízo, que Deus abençoe a todos, que segunda-feira estaremos de volta. Isso aí, se Deus quiser, segunda estaremos de volta. Mais um Debates na Globo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência com a gente. Eu sigo aqui na programação da Rádio Globo. Nos encontramos logo mais em 5h30 no Redação Globo. Até lá. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Rádio Globo.